Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nós estamos estudando hoje o Evangelho de São João, no capítulo 5, os versículos de 19 até o versículo 30. Esses versículos que estudamos hoje, nós não podemos compreendê-los sem compreender o estudo anterior. Jesus é aquele que veio realizar a obra do Pai. Ele não é um continuador, porque para continuar, alguém tem que terminar. Mas ele é aquele que age na comunhão com o Pai. Ele não trabalha dando continuidade ou fazendo o serviço no lugar do Pai. Ele faz tudo na comunhão com o Pai. Quando nós estudamos no estudo passado, versículo 5:17, meu Pai continua trabalhando e eu trabalho também. É Jesus que está expressando a nós que o trabalho dele é na comunhão, na sintonia. E o que nós precisamos entender é justamente essa comunhão que há entre o Pai e o Filho. São duas pessoas distintas. O Pai é Pai, o Filho é o Filho. Mas há uma identidade entre o Pai e o Filho tão sublime, tão divina, que essa identidade se consolida na comunhão de amor que há entre o Pai e o Filho. E para se entender quem é Jesus, para abraçar quem é Jesus, é preciso justamente entrar nessa comunhão de amor. A comunhão de amor que existe entre o Pai e o Filho. E foram isso que muitos da época de Jesus não puderam compreender. Então, Jesus tomou a palavra e disse que, em verdade, o filho de si mesmo não pode fazer coisa alguma. Ele só faz o que vê o Pai. E tudo o que o Pai faz, o faz também semelhantemente o Filho. Aqui é a tradução mais profunda do que é comunhão. É uma comunhão de amor. Há uma perfeita sintonia entre um e o outro. O Pai, o Filho não faz nada por si próprio, por conta própria. Ele o faz em comunhão com seu Pai. Ele faz tudo que vê seu Pai fazer. E do mesmo jeito, o Pai o faz de forma semelhante ao Filho. E por que ambos assim o fazem? Porque, nos diz o versículo 20, porque o Pai ama o Filho. Quem ama, mostra-lhe tudo o que faz, e maiores obras do que essa ele há de mostrar, para que possamos admirar. Sabe, quando entendemos comunhão, é que nós vamos entender o que de fato é amor. Porque a expressão máxima do amor é a vida em comunhão. E não há amor verdadeiro, amor profundo entre pessoas, na vida familiar, na vida de comunidade, na vida de um casal, se não há realmente essa sintonia, não há esta comunhão. Por isso, para nós, o modelo de comunhão é o modelo que nos vem do Pai e do Filho. Toda a Santíssima Trindade, com certeza, mas vamos estudar mais na frente o Paráclito, o Espírito Santo. Aqui Jesus está nos apresentando a sua relação com o seu Pai. Ele não faz nada por si mesmo, ele não faz nada em nome próprio, ele não faz nada com delegação própria. Tudo o que ele faz pelo Pai e com o Pai. Ele não faz nada que possa desagradar seu Pai. E assim é para nós o modelo de comunhão. Um vive para dar vida ao outro, e a comunhão é um comunicando vida ao outro. Quando há essa comunhão, não há espaço para egoísmo, não há espaço para o próprio, há espaço para o que é comum, para o que eu comunico ao outro e o que o outro comunica a mim. O Pai está comunicando amor ao Filho,
e o Filho está comunicando amor ao Pai. A expressão de amor que gera de um para com o outro é esta comunhão, é esta sintonia, é esta ligação, é esta forma de expressar unidade que há entre o Pai e o Filho. O Pai, de tal maneira, ama seu Filho que não faz nada que não seja na sintonia e na comunhão do Filho. E o que é importante entender? Os antigos entendiam que a Deus cabia o poder de dar a vida. A vida ela vem de Deus, é Deus que dá, é Deus que tira a vida. Uma vez que Deus é aquele que dá a vida, tira a vida, é Deus que é também o juiz da vida. É o juiz da vida humana, é o juiz de todos os homens, é o juiz da vida vivida aqui na terra. Mas a comunhão entre eles, entre o Pai e o Filho é grande, que é o Pai que confia ao Filho justamente aquilo que é delegação, que todos sabiam que era do Pai, a delegação de dar vida e a delegação de julgar a própria vida. Desse modo, vai nos dizer: quem honra o Pai é aquele que honra o Filho, e aquele que não honra o Filho também não honra o Pai que o enviou. Em verdade eu vos digo, quem ouve a minha palavra e crer naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado e não será julgado de outra forma, porque passou da morte para a vida. Então, primeiro, onde está a vida? A vida está em ouvir e crer na palavra de Jesus. Mas ainda ouvir a sua palavra. É a sua palavra que nos dá vida, nos dá vitalidade, nos dá sentido à vida. Então, a importância da palavra de Jesus, porque a palavra é Ele mesmo. Nós começamos o nosso estudo lá no capítulo 1, entendendo que Ele é a palavra encarnada, Ele é a palavra do Pai, Ele é a palavra viva. Ele é o verbo da vida. Ele é o verbo que traz a vida, porque a vida está nele. E suas palavras é que trazem vida. Por isso a nossa sintonia, a nossa comunhão com Deus se faz por meio da palavra de Jesus. Por isso que a palavra dele é palavra de vida eterna, é palavra de salvação. É por isso que a palavra dele nos salva. A palavra de Jesus, ou a palavra que é Jesus, ou Jesus que é a palavra, nele tem vida, e a vida que nós buscamos está em viver na sintonia, na obediência, na comunhão com a palavra eterna do Pai. Aquele que ouve a sua palavra e crê que ele foi enviado, esse tem vida eterna e não conhecerá a condenação, não conhecerá a morte, porque pelo contrário, a palavra dele nos faz passar da morte para a vida. Ele tem poder sobre aqueles que já morreram, porque vem a hora em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e todos aqueles que ouvem a sua voz terão a vida, viverão. Até aqueles que já morreram, que estão aguardando o julgamento, aqueles que passaram para outra vida, sem o conhecerem plenamente, aqueles do Antigo Testamento, uma vez que ouvem a sua voz. E quem é que vai ouvir sua voz? Ele mesmo vai dizer, o versículo 29, os que tiverem praticado o bem irão ressuscitar para a vida, mas aqueles que praticaram o mal ressuscitarão para serem julgados e condenados, porque não deram atenção à palavra de vida. Ser condenado não é ser descartado. Ser condenado só é condenado aquele que de fato se nega a ouvir a voz. Aquele que não obedece à voz, aquele que não deixa a vida eterna de Deus habitar nele. Então, a condenação consiste justamente em renegar ouvir a voz de Deus. E no que consiste a vida?
A vida é o bem maior que temos. A vida é a expressão maior da bondade de Deus. Quem ouve a voz do Filho nunca pratica o mal, porque no mal não há vida. O mal é a grande deturpação, a condenação da vida. Quem ouve a sua voz pratica o bem, faz o bem e vive no bem. Dentro de nós, é preciso ter justamente esse discernimento. Nós temos dentro de nós a voz, ou vozes, que nos clamam a fazer o que é errado, a falar o que é errado, a cometer o que é errado. Mas a voz do bem, a voz da graça, mas sobretudo a voz do Filho, a voz que nos ensina qual é o caminho que devemos andar, essa voz nos conduz para a vida. E ter vida é dar ouvido a essa voz, seguir essa voz e se fazer servo dessa voz. Quando eu falo de voz, nós vamos novamente recapitular aquilo que João fazia. João era a voz de Deus. Mas a voz, ela é um instrumento para que venha a palavra. O som da sua voz é a palavra que sai dessa voz. Essa palavra da vida. Essa palavra cria todas as coisas. É a palavra que no princípio Deus disse, faça-se, e foi feito pelo poder da palavra. É a palavra que diz ao morto, ressuscita, e ele vem à vida. Por isso, a vida consiste em ter sintonia com a palavra de vida que é Jesus. E sintonia é ter comunhão. Assim como Jesus tem a vida nele, porque ele tem comunhão, tem sintonia com seu Pai, a vida vai estar em nós, se nós ouvirmos a sua voz e guardarmos as suas palavras. Para encerrar, eu não busco a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Ter comunhão com alguém não é eu fazer a minha vontade, mas a vontade que é vencida pela voz maior da comunhão. A comunhão de Jesus com seu Pai é perfeita, porque ele não vive para fazer sua vontade, mas a vontade do Pai. Para vivermos na comunhão com Deus, é preciso render a nossa voz, a nossa vontade, à vontade de Deus. Recuperar essa sintonia, recuperar essa comunhão de amor com o Pai. Nós o fazemos por intermédio, por meio do Filho, que nos ensina a submissão, que nos ensina a comunhão, que nos ensina o caminho de resgate da comunhão nossa com Deus. Que possamos viver a sintonia da comunhão com o Pai e com seu Filho Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.